Fala galera, beleza? Bruno da Infinity aqui, galera. Hoje a gente está no ambiente de produção, né? E eu resolvi vir aqui trazer o material nosso aqui pra gente gravar para responder uma dúvida que o Marco me perguntou, que eu tenho certeza. Eu faço assim, não é, Marco? Eu não respondo a dúvida dele, eu falo, pera aí que eu vou te explicar no vídeo então, vamos fazer um vídeo. E cara, você que já está inscrito já sabe, de praxe, já se ainda não está inscrito, já se inscreve, confere se a sua inscrição está ativa, que às vezes o YouTube é meio louco, desativa aí sozinho. E também já deixa aquele seu joinha e comenta aí o que você achou desse vídeo, que é importantíssimo para eu trazer mais e mais conteúdo como esse aqui para você. Marco, fala aí, qual que é a dúvida? Então, a dúvida minha é que hoje a maioria das caixas são todas com divisórias, né? E ali já, no caso, já cada uma com a sua câmera interna e com a sua sintonia de hertz, né? Aí no caso, meu, é câmera única. Aí como eu sintonizo a caixa, como são vários alto-falantes, em vez de ser um em cada compartimento? Tá. A sintonia é simples, né? Você vai fazer a sintonia do duto de acordo com a área vezes profundidade para aquele volume total daquela caixa enorme. Isso é muito simples. Respondida a dúvida. Então, você vai ter lá, eu quero sintonizar em 28 Hz, que eu acho que é uma caixa Hertrix que você quer fazer, né? É. Uma caixa Hertrix que você quer fazer, você quer sintonizar, por exemplo, 28 Hz, mas quer sintonizar em apenas um duto. Não tem problema. Ou vários dutos, né? Tem como até fazer com mais de um duto. Só que aí você vai dividir a área dos dutos no cálculo. Vai somar a área dos dois dutos diferentes, né? No cálculo, e vai colocar a mesma profundidade nos dois para que não fique um duto com uma sintonia e outro com outra sintonia. Isso não pode. Mas você pode sim utilizar a câmera única até com mais de um duto, embora fique mais complexo o cálculo e mais suscetível a erros. Mas, respondendo a dúvida sua, muito simples, é só você calcular de acordo com o volume interno total da caixa. Agora, a questão é, quais são as vantagens e quais são as desvantagens de utilizar a caixa com câmera individual ou câmera única? Você faz ideia? Eu imagino que eles todos juntos ali numa câmera, acho que um pode atrapalhar o outro, né? Ou não? Depende, isso tudo depende. Na verdade, a grande desvantagem de utilizar todos numa câmera única é que, a partir de um certo número de alto-falantes, você começa a ter problema porque um vai ficar mais próximo do duto, o outro mais longe. Em caso de hair trick, o que o pessoal faz, que é correto, tá? Quando faz em câmera única, é colocar dois alto-falantes de um lado, um dutão grandão no meio e dois do outro lado. Por que é o mais correto, digamos assim? Porque você tem dois alto-falantes de um lado, dois do outro, duto no meio. Esse alto-falante está na mesma distância do duto que esse, está na mesma distância do duto que esse e está na mesma distância do duto que esse. Tudo proporcionalzinho. Quando que a câmera única começa a ser um problema? Lá no trio goiano. Eu já atendi vários alunos de consultoria, vários, não é um nem dois não, que chega para mim e fala, Bruno, eu tenho aqui 16 Zeta ou Pioneer e tal, não importa a marca, todos eles sofrem com o mesmo problema. O cara vai lá, põe câmera única, às vezes um que está um pouco mais próximo de um duto, trabalha um pouco mais solto, outro que está longe do duto trabalha um pouco mais firme. Por quê? Porque a câmera interna está cheia de alto-falantes, cada um com uma distância diferente do duto e cada um está enxergando aquele ambiente de maneira diferente, portanto a curva de impedância de cada um fica diferente. O que está com a curva de impedância mais alta, ele sempre vai passar mais energia nele e ele sempre vai estar excursionando mais. Então é aí que você vê esses problemas em trio goiano quando você tem falantes com câmera única. Pela má distribuição dos dutos, pela distribuição não uniforme, digamos assim, o cara vai lá, faz o cálculo certinho dos dutos e tal, mas coloca alto-falantes dispostos de maneira que todos eles não fiquem à mesma distância do duto. Aí acontece o problema. Agora, nesse caso que eu citei aqui, vamos imaginar aqui, só 4 alto-falantes. Vamos esquecer essa parte daqui. Vamos imaginar que eu tenho um aqui, um aqui, um aqui e um aqui, e isso aqui seja uma câmera única, apenas com um duto aqui no meio. Observa aqui, o alto-falante que está aqui
tem a mesma distância do duto que esse que está aqui, a mesma distância do duto que esse que está aqui e a mesma que esse está aqui. Fazendo dessa forma, a câmara única não vai representar problemas, tá? Agora, qual seria uma possível vantagem da câmara única? A câmara única permite você aproveitar mais o espaço interno do carro. Porque cada divisória que a gente coloca, isso aqui ocupa um volume em litros. Tá? Isso aqui ocupa um volume. Então, a partir do momento que a gente faz um sistema com câmara única, a gente tem um maior aproveitamento do volume interno ali disponível. Mas, nem tudo são flores. Se um alto-falante queimar, um só, os outros 3 vão trabalhar de forma inadequada. Porque você faz aquela caixa com aquele parâmetro para 4 alto-falantes. Se tiver um só funcionando de maneira inadequada, todo o conjunto vai perder desempenho. Ah, mas eu vou fazer a manutenção, vou estar sempre de olho e tal. Beleza, então não vai ter problema, a princípio. Outra coisa também, a câmara única fica mais suscetível a vibrações. Olha só, por exemplo, aqui, ó, imagina que a gente não tivesse essa parede aqui e nem essa aqui, essa divisória aqui. A caixa ia ficar com uma área de madeira muito maior, sem nenhum reforço. Então aquilo ali, na hora que o grave vem forte, vem com pressão, a madeira tende a se mover para cima e para baixo, mesmo que alguns milímetros, isso traz uma vibração que gera um cancelamento com a onda que está sendo formada deste lado aqui do alto-falante. Então a fase reversa passa para frente sem o atraso do duto, e sim pela vibração da madeira, e isso causa um cancelamento. Então é importante, vai usar a caixa câmara única, utilize reforços muito bem feitos, tá? Tem gente até que faz uma caixa, por exemplo, como essa aqui, câmara única, e faz as paredes e fura as paredes. Entendeu? Por que mas isso aí é estético? Não, cara. Aqueles furos é para se comportar como uma câmara única, para ter comunicação entre uma câmara e outra. Porém, a madeira está aqui disposta de forma a se tornar um reforço estrutural. Isso é o que eu recomendo para os meus alunos lá do trio goiano, né? E também eu recomendo a distribuição uniforme dos dutos quando for utilizar câmara única. Então, câmara única, benefício, apenas este de você aproveitar o maior volume naquele espaço que você tem. Malefícios, entre aspas, dificulta um pouco a disposição de muitos alto-falantes numa determinada caixa, porque se você tem muitos alto-falantes, mas até 4 alto-falantes, igual a gente citou o exemplo, relativamente mais fácil. 8 alto-falantes, números pares de alto-falantes vão ficar mais fáceis de você trabalhar em câmara única. Números ímpares de alto-falantes, e principalmente com câmaras únicas, com design assimétrico, aí fica bem difícil trabalhar. Geralmente o alto-falante que vai ficar mais próximo do duto vai excursionar mais que o que está mais longe, ou vice-versa. Isso aí vai depender da disposição ali do arranjo, da forma como foi montada aquela caixa câmara única. Então tende a criar mais problemas. O que eu recomendo? Vai fazer uma caixa trio goiano, uma coisa assim, e não vai utilizar os dutos de maneira uniforme? Faz câmara única, não. Faz não. Faz a câmara individual, mesmo que você utilize um número um pouco menor de alto-falantes, aqueles alto-falantes trabalhando de forma individual e harmônica, né, com sinergia, vão te trazer um resultado muito melhor do que você ter que ficar ali miguelando potência, porque um está excursionando mais que o outro, um está batendo fim de curso, o outro não. Então essas são as minhas recomendações, com base na minha experiência que eu tenho. Já trabalhei em diversos projetos, tanto câmara única, câmara separada. Categoria trio, nem pense em câmara única. Isso aqui é uma caixa trio para um cliente nosso, que vai colocar 6 TR-620 aqui. Vai ficar top, hein, cara? Vai ficar top. E só como exemplo, câmara individual, sem pensar 2 vezes, beleza? Então eu espero que esse vídeo aqui, apesar de ter ficado longo, seja útil. Tem mais alguma dúvida, Marco? Pode falar? É claro que pode, pô. Beleza, aí a caixa está corretinha ali, para não ter cancelamento, nada. Mas a lataria do carro gera cancelamento também? Tipo fazer onda, aquele barulho da lata, assim? Então, na verdade, o carro em si, quando você coloca uma caixa de som dentro do carro,
o carro ele passa a se comportar como uma outra caixa. Você já viu, tem gente que fala, tá alto-falante só dá grave com o porta-mala fechado, abriu o porta-mala, o grave some. É que na verdade os parâmetros daquele alto-falante favorecem, né, com certeza são falantes que trabalham com frequências bem baixas, vale salientar isso, então favorecem que o próprio carro se torne como se fosse uma outra caixa, como se fosse um túnel de uma caixa, enfim. Então, quando o carro vibra, sim, gera cancelamento, né? Mas para ele gerar cancelamento, você vai ter que ter um SPL muito robusto ou um carro com a lataria muito fina, que é caso aí de carro como Fiat Uno, daqueles Mille, tem a lataria bem fininha, alguns outros também, esses carros mais de entrada costumam ter a lataria mais fina. Tem como você fazer um tratamento nessa lataria, tem como você fazer um tratamento acústico, mas isso é assunto para outro vídeo. Respondendo sua pergunta, sim, se vibrar muito, traz o cancelamento. Você que vai participar de uma competição, vai fazer uma coisa assim, trate acusticamente o seu carro, né? Principalmente se for na categoria desses sub-low mesmo, hard trick, para que você consiga performar com o melhor desempenho possível sem ter perdas oriundas dessas vibrações. Beleza? Show de bola. Então tá aí, galera. Agora a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.